Esta gravação é muito séria e tem um objetivo didático, não contencioso. Lunáticos afirmam que somente aqueles que falam o nome do Messias em hebraico serão salvos. Isso aí é um fanatismo muito perigoso, está levando muitas pessoas para confusão espiritual e nós não podemos ficar calados. Sem, contudo, negarmos a realidade escritural hebraica, a origem dos nomes em hebraico, não do Criador, porque o Criador não precisa de nomes próprios a ele atribuídos, porque assim como ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele também não está limitado a nomes. Ele está acima de todo nome, inclusive já se intitulou em determinadas circunstâncias como o Eu Sou. O Eu Sou, nós vamos falar sobre isso. Mas os lunáticos que dizem que só aqueles que falam o nome do Messias em hebraico serão salvos, devem ter muito cuidado, porque não condiz com a originalidade escritural pelo Espírito da verdade. Em tempo algum nós dissemos ou falaremos que não há necessidade de aplicarmos os nomes de uma origem hebraica e não da forma latinizada greco-romana que nós conhecemos, pelos motivos que já foram considerados. Mas isso não dá margem, não dá direito àqueles que têm tido o privilégio de conhecerem o nome verdadeiro. A maioria dessas pessoas que saiu de uma determinada igreja evangélica e que agora, de forma lunática, querem criar confusão na cabeça das pessoas. Não dá nenhum motivo a essas pessoas para julgar ou condenar quem quer que seja, mesmo porque as Escrituras afirmam não devemos julgar nem condenar. Não temos esse direito, essa atribuição não é nossa. Bom, cabe ainda uma outra consideração baseada em Atos 3:21, antes de entrarmos no assunto propriamente dito. Eu estou com este fone aqui no ouvido, esse aparelho, justamente para evitar qualquer som paralelo, porque o assunto realmente é muito sério. Atos 3:21 diz que convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Então nós entendemos perfeitamente que antes da vinda do Messias, do Mehoshai, vai haver uma restauração, uma volta à originalidade escritural. Isso não é um movimento denominacional, mas é profético. Mas assim como existem várias denominações, existirão também várias transliterações, cada um dizendo que o nome do Messias é de um jeito. Uns afirmam que é Yeshua, outro Yehoshua, Iau, Yaul e por aí afora, não é mesmo? Essa sequência, portanto, de vídeo tem a finalidade de esclarecer de uma forma mais didática possível e não de nos tornarmos contenciosos, porque aqui também defendemos a origem, defendemos a prática hebraica dos nomes, mas de uma forma, me permitam aqui, humildemente falando, de uma forma mais cultural e não fanatizada. Lá em Zacarias capítulo 14, versículo 9, vamos começar.
Yahushua será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o rei e um só será o seu nome. Aqui uma aplicabilidade ao milênio que os filhos de Yahu, Olim, nós iremos passar antes de entrarmos definitivamente na eternidade. Então, temos privilégios muito maiores do que se imaginam. Feitas as considerações anteriores, estamos aqui nos referindo a publicações anteriores que afirmam ser lunáticos aqueles que dizem somente os que falam o nome do Messias na sua forma hebraica serão salvos. Feitas as considerações anteriores, o que nos chama a atenção nestes dias que estamos vivendo com vários ensinos antagônicos é que a maioria desses lunáticos veio de denominações evangélicas, onde iniciaram seus primeiros contatos com as Escrituras Sagradas, convencidos pelo Espírito de Yahu, e se esquecem que, ao receberem o privilégio de crescerem na graça, favor e merecido no conhecimento, conforme 2 Cartas Pedro 3,18, e também de coisas grandes e ocultas que não sabíamos, e Armin, Yahu, Jeremias 33,3, somos chamados a essas coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos, não para julgar ou condenar as pessoas, e nem imaginávamos que um dia estaríamos desobrigados de usar o nome Jesus Cristo, por termos aprendido que a origem do nome do Messias jamais poderia ter uma pronúncia latinizada ou greco-romana e, consequentemente, em português. Preste bem atenção, por favor, no que está sendo dito, porque nós estamos em defesa da originalidade escritural, mas sem fanatismo, sem radicalismo. Se todas as pronúncias existentes fossem consensuais, dando para entender? Se todas as pronúncias existentes, um fala que é Yeshua, Mashiach, outro Yahushua, não, é Iau, com esse ditongo, Yaul, né? Se todas as pronúncias existentes fossem consensuais, poder-se-ia exigir com o rigor que caracteriza o procedimento de alguns, uma mudança de devoção para os nomes que alguns afirmam ser verdadeiros. Porque nós vemos na unanimidade para Deus e Jesus Cristo em todo o mundo, nos desafiando e convocando para uma coerência pelo menos principal, mesmo que diverjamos doutrinariamente. No mundo inteiro todos entendem o nome Deus, Jesus Cristo, que nós não praticamos pelos conhecimentos que já adquirimos pelo Espírito da Verdade, pois o primeiro nome está uma adulteração para Zeus, a mitologia grega, e Jesus para a forma, Jesus Cristo, a forma latinizada greco-romana, mas pelo menos há uma predominância desses nomes em todo o mundo, há uma coerência. Ao passo que, entre aqueles que defendem nomes transliterados como os nomes verdadeiros, não existe um consenso. Pelo contrário, existe a confusão. E o Espírito da Verdade não é de confusão. Lembramos ainda que alguns nomes e títulos dados ao Altíssimo, tais como Soberano, Eu Sou, e títulos honrosos que somente ao Criador são devidos, podendo lhe chamar de Pai, por exemplo, mais carinhoso, são perfeitamente entendidos pelo Todo-Poderoso e aceitos independentemente de confissões hebraicas. Está entendendo?
Da mesma forma do Filho, nosso Salvador amado, ungido, o caminho, a verdade e a vida, a porta, o pão da vida, a videira verdadeira. O eu sou, quando ele usa essa expressão, eu sou o caminho, é a mesma expressão que nós encontramos lá no livro de Amós, quando o Altíssimo disse para Mehushua, diga a Faraó que eu sou. Então ele, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou a porta, é a mesma afinidade que o qualifica como o próprio Criador. A palavra, dentre tantos outros, sobre o Espírito do Altíssimo, o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito do Pai, o Espírito de Yahu, o Espírito Santo, o Kadosh, sem fazermos aqui as considerações hebraicas aos nomes, mas lembrando a todos que a graça e a sabedoria do Altíssimo são multiformes e sem exclusividade de interpretações humanas confusas, podendo ter comunhão com a triunidade de inúmeras formas, independente de pronunciarmos em hebraico, ou aramaico, grego, ou latim, e até mesmo em português, os nomes que muitos afirmam serem os verdadeiros. Todos os pesquisadores despretensiosos, de fato, que buscam explicações concernentes aos nomes transliterados e as afirmativas de alguns hebraístas que afirmam que para ser salvo é imprescindível pronunciar o nome do Messias corretamente, devem explicações ainda bem claras e convincentes a inúmeros avivamentos registrados ao longo de nossa história. Por exemplo, nas ilhas de Fiji, cuja fala em referente ao Messias é praticada com o nome tradicional Jesus Cristo, o que muitos lunáticos que defendem o exclusivismo contraditório para os nomes bíblicos não entendem é que a multiforme graça e sabedoria do Espírito de Yahu ultrapassa os conceitos humanos e se insere dentro do plano salvífico com a sua amplitude. Quem vai negar os avivamentos dentro da nossa história? Avivamentos esses pelo Espírito da verdade. Quem vai negar, por exemplo, o ministério Reinald Bonk, um homem usado pelo Espírito da verdade? Quem vai negar Charles Finney, o Finney, ok? Quem vai negar a trajetória de avivamento através de Spurgeon? E tantos outros nomes que marcaram Dwight Lyman Moody, pessoas que foram usadas pelo Espírito da verdade, sem dúvida nenhuma, e que ultrapassaram essas divergências contraditórias a respeito dos nomes que, conforme já dissemos, não existe uma forma consensual. Não existe uma forma consensual. Ao passo que, mesmo não tendo o privilégio ainda de conhecerem os nomes verdadeiros, pelo Espírito da verdade, que só nos é revelado pelo Espírito da verdade, são usados indiscutivelmente pelo Espírito de Yahu. E tome muito cuidado com a sua famosa língua, porque aquele que blasfemar contra o Espírito de Yahu não tem perdão, nem aqui nesta vida, nem na eternidade. O que existe na realidade, e eu gostaria de me dirigir a esses meninões e também àqueles que são lunáticos de fato por preferência, o que existe é o crescer na graça e no conhecimento. Então nós estamos crescendo na graça e no conhecimento.
coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos, estão sendo reveladas a nós, para que distribuamos de forma mais didática possível um amor verdadeiro do Espírito da Verdade, essas revelações dos últimos dias. Quando se falava alguma frase em hebraico, alguns anos atrás, as pessoas ficavam admiradas, né? Impressionante. Hoje, no mundo inteiro, já é público e notório, estão buscando a linguagem original das Escrituras Sagradas e se distanciando, evitando as corrupções, as adulterações, que até muitos exageram dizendo que existem milhões de adulterações, aliás, milhares de adulterações nas Escrituras Sagradas. Eu agora que estou exagerando, né? Milhares de adulterações na Bíblia. Isso é mensagem de Satanás para confundir as pessoas, para deixarem de ler as Escrituras. Tudo aquilo que você extrai de dentro da Bíblia, das Escrituras, pelo Espírito da Verdade, isso é conteúdo original. Porque o Espírito nos convence. Ele nos convence. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nos ensinará todas as coisas, também está escrito. Existem inúmeras formas, portanto, independente de pronunciarmos em hebraico, aramaico, grego, latim, até mesmo português, os nomes que muito afirmam serem verdadeiros. Todos os pesquisadores, vamos repetir aqui, despretensiosos de fato, que buscam explicações concernentes aos nomes transliterados e as afirmativas de alguns hebraístas, que dizem que para ser salvo é imprescindível pronunciar o nome do Messias. Estou falando isso com experiência de pessoas que já vieram com esse exagero aqui e que tiveram pouca duração. Pouca duração. Corretamente, devem explicações claras e convincentes a esses avivamentos que nós mencionamos. Quando o Espírito da Verdade, o Consolador amado, tem agido de forma extraordinária em vários países. Em vários países. Isso está inserido dentro de um plano salvífico, da multiforme sabedoria. Você é privilegiado em conhecer os nomes verdadeiros? Sim, deve crescer na graça e continuar aperfeiçoando cada vez mais esse conhecimento, essa experiência e o relacionamento vivo diretamente com a triunidade, porque nós cremos na triunidade. Não falamos trindade, mas triunidade. E para exemplificar aqui, comparando com nós mesmos, somos corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa. Somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Dá para entender perfeitamente a forma triuna de agir. Embora sendo um só, ele se revela de forma triuna. Então essa multiforme sabedoria não está limitada à mente humana que quer imprimir na cabeça das pessoas uma ideia de que só quem fala o nome do Messias verdadeiro vai ser salvo. Eu conheço inclusive crentes de várias denominações e são mais crentes do que esses que se dizem conhecedores dos nomes verdadeiros, que saíram do sistema, mas que estão mais preocupados em troca de insultos e até palavrões. Você pode pesquisar aí, que eu estou inventando. Não demonstra nenhuma mudança de vida, um novo nascimento. Os classifico, portanto, realmente de lunáticos. Para mim, são lunáticos. Pessoas que querem, até com um semblante estranhos, querem que as pessoas sejam educadas à sua moda, não pela moda do Espírito. Portanto, quando nós falamos em dependemos
A originalidade escritural, a volta à originalidade, a verdade que nós pregamos e ensinamos, não significa que aqueles que ainda não tiveram esse privilégio estejam condenados pelo fato de usar o nome de Deus, Jesus Cristo. De forma alguma. Isso é fanatismo, radicalismo, nós não praticamos esse tipo de comportamento. Volto a dizer, conheço crentes denominacionais mesmo, conforme alguns chamam, que são mais crentes do que essa turma que anda por aí dizendo que saiu do sistema. Podem enganar aqueles que não têm uma visão espiritual, discernimento, o dom de discernir espíritos. Mas humildemente falando, a mim não engano. Portanto, é uma festa dos últimos dias a volta à originalidade escritural, sem dúvida. Mas não julgue, não condene e não faça tal coisa porque não temos essa autonomia, essa autoridade. Devemos nos lembrar também que os nomes que muitos atribuem ao Hu e ao Hushua são formas hebraicas e humanas, pois da mesma maneira que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, está escrito, não tem exclusividade de nomes. Para Mehushua, ele aparece dizendo, eu sou. E agora? E ele diz que esse é o nome dele. Qual é o nome que eu vou dizer para Faraó quando lá chegar? E qual foi a resposta que Yahu, Todo-Poderoso, o Altíssimo, disse? Diga a Faraó que o meu nome é Eu Sou. Esse Eu Sou é mais abrangente do que você pensa. Ele pode ser o que ele quiser. Entendeu? Essa é realmente a raiz hebraica, o significado de Eu Sou. Apocalipse também apresenta o Messias sendo a palavra de o capítulo 19, versículo 11, fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Morriul, Rei dos senhores, que aqui não precisa transliterar senhores, porque é senhorio humano mesmo. O profeta messiânico o chama de maravilhoso, conselheiro, o forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está lá em Yoshua Yahu, Isaías capítulo 9, verso 6. Mais à frente, Yahu Hanan, João disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, o mesmo eu sou, que já foi aqui explicado. O pão da vida, a videira verdadeira, a palavra, o Emanuel, o Ul conosco, dentre outros. Alegra-me muito saber que, conforme a profecia, é uma profecia que vai se cumprir no milênio, Yahushua será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o rei e um só será o seu nome. É maravilhoso pensarmos pelo Espírito da Verdade que Yahushua será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o rei, um só será o seu nome, Zacarias 14, 9. E que nós estaremos com ele no milênio, por toda a eternidade. E também com novos nomes. Está escrito? Nós vamos receber novos nomes que só aqueles que recebem saberão. Está em Apocalipse. Então nós precisamos nos envolver na multiforme sabedoria e graça, a multiforme sabedoria do Espírito da Verdade. Não ficarmos aqui trocando insultos uns com os outros e nos esquecendo que podemos nos relacionar com o nosso Salvador amado, independente de hebraico, aramaico, grego, latim, português. Eu converso com ele normalmente, sem necessariamente usar os nomes que aprendemos
pelo Espírito da Verdade na sua forma transliterada. Defendemos, sim, a necessidade urgente que todos se voltem para os nomes verdadeiros. Mas diante de tantas incongruências, é necessário que avaliemos também essa falta de consenso e que paremos de uma vez por todas, ou que parem de uma vez por todas, a menos que você queira continuar ostentando o título de lunático, pare de uma vez por todas de ficar trocando insultos, ofendendo, dizendo que fulano é ladrão, é isso, é aquilo. Cadê a mensagem? Onde está a mensagem ungida pelo Espírito da Verdade? Você vai passar vergonha na vinda do Messias, daquele que é, que era e que há de vir o quê? O Todo-Poderoso. Andai pelo Espírito, irmão. Falai pelo Espírito, pregai pelo Espírito, orai pelo Espírito. Precisamos aprender. Aqueles que praticam esses desvios de conduta de maneira infantil, todos nós estamos sujeitos a errar, não é mesmo? Aqui vai a recomendação para que volte à sensatez. Agora, aqueles que deliberadamente preferem os insultos, as confusões, as acusações, dizer que só quem fala o nome do Messias em hebraico vai ser salvo, criando confusão na cabeça das pessoas, e que são radicais mesmo, continue dizendo que vocês são lunáticos. Aqui, na dependência total do Espírito da Verdade, continuamos sempre epígonos, discípulos e para sempre.